De Tóquio a Oren, de Brasília a Quito, líderes conservadores e candidatos da direita têm sido alvo de uma onda inquietante de violência. Uns foram calados de forma brutal, outros sobreviveram por pouco, assassinados em plena campanha, esfaqueados diante de uma multidão, mortos a sangue frio enquanto discursavam. Não estamos falando de casos isolados. Esses atentados vêm se repetindo em diferentes continentes, com características semelhantes: líderes polarizadores, discursos duros, arenas políticas inflamadas e uma violência que insiste em atravessar as fronteiras da democracia. O que está por trás dessa sequência de ataques? Estamos diante de uma coincidência ou de um padrão deliberado? E, principalmente, quem ganha quando a bala cala a voz de um adversário político? Esta é a história da crescente violência contra líderes conservadores. E a pergunta que ainda não tem resposta: por que estão sendo silenciados? O ano era 2022. Em Nara, uma cidade tranquila a poucos quilômetros de Kyoto, o ex-primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, discursava para uma pequena multidão em frente a uma estação de trem. Era um comício típico da política japonesa. Simples, próximo das pessoas e sem grandes aparatos de segurança. O Japão se preparava para mais uma eleição parlamentar, marcada pela disciplina e pelo silêncio habitual das ruas nipônicas. Shinzo era o primeiro-ministro mais longevo da história do Japão. Era a face de um conservadorismo nacionalista, defensor do fortalecimento militar, crítico da dependência japonesa em relação à China e aliado próximo dos Estados Unidos. Uma figura que, para muitos, representava estabilidade, mas para outros, a personificação de um Japão que deveria ser questionado. Em meio a um discurso de campanha, Abe foi atingido por 2 disparos, feitos com uma arma artesanal. A cena chocou não só pela brutalidade, mas porque aconteceu em um dos países mais seguros do planeta, onde armas de fogo são quase inexistentes. O autor do crime foi Tetsuya Yamagami, um ex-membro da Marinha japonesa. Sua justificativa foi o ódio contra a Igreja da Unificação, um grupo religioso do qual Abe não era membro, mas mantinha relações políticas com ele, e isso bastou para transformá-lo em alvo. Em agosto de 2023, o Equador vivia uma das campanhas mais turbulentas de sua história. Um país até então conhecido pela estabilidade relativa na região estava mergulhado em uma crise de violência sem precedentes, impulsionada pelo avanço do narcotráfico. Fernando Villavicencio, jornalista investigativo e candidato à presidência, havia construído sua carreira denunciando corrupção e expondo as conexões perigosas entre políticos, empresários e cartéis. Sua promessa era clara: enfrentar as máfias que haviam se infiltrado no coração do Estado equatoriano. Ex-sindicalista, durante muito tempo parte da opinião pública o associou à esquerda por conta de sua atuação sindical. Porém, sua trajetória política mostrava outra nuance. Ele era membro do movimento Construi, considerado um partido de centro, que em várias ocasiões se aproximava de pautas mais ligadas à direita. Villavicencio ficou conhecido por suas denúncias contra a corrupção e o narcotráfico, tornando-se uma voz incômoda para diferentes setores políticos. Mas seu alvo principal eram os governos de orientação esquerdista na região, incluindo o correísmo no Equador e também políticas de países vizinhos como o Brasil. Ele afirmou que o Equador havia se tornado um narcoestado e propôs restaurar a segurança com as forças armadas e a polícia nas ruas, e ao mesmo tempo liderar uma luta contra o que ele chamou de máfia política. No dia 9 de agosto, ao deixar um comício em Quito, Villavicencio entrou em seu carro cercado por seguranças. Mas o que parecia uma rotina eleitoral terminou em tragédia. Um grupo armado abriu fogo contra o candidato, atingindo-o fatalmente. As investigações oficiais apontaram para grupos ligados ao narcotráfico internacional, em especial facções com presença forte no Equador. O atirador, de nacionalidade colombiana, foi preso no local, mas morreu logo em seguida sob custódia policial, o que aumentou as suspeitas de queima de arquivo. Poucos meses depois, em outubro de 2023, 6 outros suspeitos colombianos que estavam presos preventivamente foram assassinados dentro da cadeia em Guayaquil, em circunstâncias misteriosas. Esses crimes, dentro do sistema penitenciário,
fragilizaram ainda mais a investigação e levantaram dúvidas sobre quem realmente estava por trás da execução. Enquanto a versão oficial segue apontando para cartéis de drogas, familiares e apoiadores de Villavicencio insistem que o crime teve motivações políticas. Ele vinha denunciando conexões perigosas entre o narcotráfico, o governo esquerdista equatoriano e setores políticos de países vizinhos, o que lhe rendia inimigos em várias frentes. Colômbia, 7 de junho de 2025. Em um comício para a pré-campanha presidencial em Bogotá, Miguel Uribe Turbay, senador pelo Centro Democrático, jovem liderança da direita colombiana e forte opositor do governo, sobe ao palco. Ele fala de segurança, de futuro, denunciando a violência que marcou sua vida desde menino. Senador, advogado formado em Harvard, era herdeiro de uma família marcada pela violência do narcotráfico. Sua mãe havia sido sequestrada e assassinada nos anos 90, vítima direta do terror de Pablo Escobar. Esse trauma o moldou. Seu discurso sempre foi claro: segurança, combate ao crime e firme oposição à esquerda colombiana. Mas naquele comício em Bogotá, diante de centenas de apoiadores, a promessa da nova direita se transformou em tragédia. Tiros ecoaram contra o palanque. 2 atingiram sua cabeça, outro sua perna. O público entrou em pânico, correu em todas as direções, enquanto Miguel caía diante das câmeras. O autor dos disparos, um adolescente de apenas 15 anos, capturado ainda no local. Poucos dias depois, outras prisões foram feitas, levantando suspeitas de envolvimento de dissidências das Farc e do crime organizado. Para muitos, o atentado não foi um ato isolado, e sim parte de uma engrenagem maior, um recado. Uribe ficou 2 meses entre a vida e a morte, submetido a cirurgias, acompanhado por uma nação inteira que rezava pela sua recuperação. Mas em agosto de 2025, o desfecho foi inevitável. Ele não resistiu. O caso mais recente e que mais chocou o mundo foi de Charlie Kirk. Ele era um ativista declaradamente conservador e fundador do Turning Point, uma organização americana fundada em 2012 para mobilizar jovens, principalmente em universidades, em defesa do livre mercado, valores tradicionais e ideias alinhadas ao trumpismo. Charlie era uma das vozes mais influentes da nova geração conservadora nos Estados Unidos. Aliado de Donald Trump, ele se destacava por abordar temas como imigração, aborto, identidade de gênero e liberdade religiosa, e foi justamente dialogando que Charlie foi morto. No dia 10 de setembro deste ano, ele discursava na Utah Valley University. Um disparo vindo de um prédio próximo atinge Kirk no pescoço, promovendo uma das cenas mais chocantes dos últimos tempos. A multidão entrou em pânico, enquanto ele caía assistido pela sua família que estava presente. O autor identificado foi Tyler Robinson, de 22 anos. Sua prisão ocorreu logo após o atentado. Detetives verificaram que ele deixou um bilhete ameaçando Kirk, também em trocas de mensagens com sua parceira, que, de acordo com relatos, é uma pessoa trans. Ele admitiu o ato. Ele disse estar cansado do que chamava do ódio que Kirk espalhava. Autoridades afirmam que Robinson manifestava uma postura política mais inclinada à esquerda, expressando desagrado com discursos que ele mesmo classificava como intolerantes. Mas a motivação oficial ainda não foi plenamente definida. Não se confirmou se alguém o mandou fazer isso, se houve conluio, se foi radicalização pessoal. A investigação ainda está em curso. Em questão de horas, a notícia correu o planeta e provocou uma onda de reações intensas. Milhares se solidarizaram, expressando luto e revolta. Mas em contrapartida, também houve aqueles que comemoraram abertamente sua morte, revelando o grau extremo da polarização que já vinha crescendo. As consequências foram imediatas. Empresas passaram a demitir funcionários que celebraram o atentado. Contratos foram cancelados. Denúncias se multiplicaram. O episódio expôs uma linha de intolerância que muitos simplesmente não conseguiram aceitar. Pessoas foram às redes sociais declarar que abandonariam de vez as ideologias de esquerda, incapazes de tolerar tamanha hostilidade. A morte de Charlie Kirk, de fato, tornou-se um divisor de águas. Mais do que calar uma voz conservadora, ela escancarou o nível de ódio que se instalou no debate político contemporâneo. Se até o diálogo respeitoso e aberto de Kirk
não foi suficiente para conter a violência. O que está acontecendo com o espaço democrático no Ocidente? O que está acontecendo para que vozes conservadoras estejam sendo sistematicamente caladas? É apenas coincidência? Ou existe uma engrenagem mais profunda, invisível, movendo esses acontecimentos? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: a democracia ocidental só sobrevive quando a divergência de ideias é protegida. Silenciar o outro, seja pela censura, seja pela violência, nunca é o caminho.